Neste vídeo, a primeira tentativa de sucessão familiar na presidência das Assembleias de Deus Brasileiras, ocorrida em Fortaleza, Ceará, envolvendo o pastor Luiz Bezerra da Costa, irmão do pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, das Assembleias de Deus Ministério do Belém. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Quem hoje vê filhos, netos ou outros parentes sucederem um familiar na presidência de uma igreja, pode achar que isso é algo novo. Porém, a história mostra que a primeira tentativa de sucessão familiar na presidência de uma igreja ocorreu no início dos anos 60. Neste vídeo você conhecerá os modus operandi de um pastor no início da década de 60 ao tentar suceder o seu sogro na presidência da Assembleia de Deus, Ceará, Fortaleza. Quase 3 décadas depois de assumir a presidência da Assembleia de Deus Templo Central Fortaleza, Ceará, José Teixeira Rego faleceu subitamente. Para saber mais, assista a breve biografia do pastor Teixeira Rego aqui no canal e os demais vídeos da história da Assembleia de Deus no Ceará. A morte do pastor Teixeira Rego causou grande comoção e uma traumática luta pela direção da Assembleia de Deus na capital cearense. De um lado estava o genro Luiz Bezerra da Costa e do outro lado o pastor Emiliano Ferreira da Costa. Emiliano, símbolo do pentecostalismo rural, e Luiz Bezerra, representante do pentecostalismo urbano. Aqui no canal tem uma breve biografia de cada um deles. Assista para compreender melhor a história. Luiz Bezerra da Costa casou-se com a única filha, a filha adotiva do pastor José Teixeira Rego, até então líder da Assembleia de Deus em Fortaleza. Emiliano Ferreira da Costa, sendo separado para o ministério, auxiliou o sogro na Assembleia de Deus Templo Central e dirigiu a congregação de Bela Vista. Foi auxiliar do pastor José Teixeira Rego, dirigindo a igreja de Bela Vista até o ano de 1958. De Bela Vista, seguiu para a cidade de Itapajé, local onde se iniciou a Assembleia de Deus cearense. Comparativo entre Luiz Bezerra da Costa e Emiliano Ferreira da Costa. Trabalharam juntos na Igreja Matriz em Fortaleza com o pastor José Teixeira Rego, fazendo parte do ministério durante muitos anos. Lideraram a mesma igreja Bela Vista, que era na época uma das principais congregações da Assembleia de Deus na capital. Eram conhecidos e se conheciam no ministério. 2 obreiros que conviveram longamente com o chamado apóstolo do Ceará, José Teixeira Rego, mas que desenvolveram um antagonismo que jamais foi superado e se manifestou ferozmente com a morte do líder da Assembleia de Deus no Ceará. Com o desaparecimento em 1960 do líder mediador, a polarização foi inevitável. Debaixo das asas do pioneiro, os dois, Emiliano e Luiz, conviveram e construíram suas carreiras ministeriais. Nos últimos anos da década de 1950, a pólvora estava despejada nas salas de reuniões, nos templos e talvez pelos campos do interior pertencentes à denominação. O estilo cearense erigiu lideranças fortes e autônomas e heterogêneas. Faltava apenas um evento para acender a chama. No dia 5 de dezembro de 1960, antes de ordenar seu reino à direção geral da instituição,
José Teixeira Rego, faleceu em um acidente automobilístico. Nos últimos anos de vida, então, do pastor José Teixeira Rego, ele já preparava a sucessão. E, claramente, o nome do seu genro, Luiz Bezerra da Costa, irmão do pastor José Wellington, despontava como seu herdeiro ministerial. A morte do pastor José Teixeira Rego precipitou a sucessão que, em tese, deveria ser conduzida e controlada por ele mesmo. Sem a presença e autoridade conciliadora, a Igreja testemunhou uma verdadeira guerra de interesses e luta pelo poder político e eclesiástico no Ceará. No centro da disputa, o controle da Igreja e, ao que tudo indica, outras coisas mais. A perpetuação do mítico apóstolo do Ceará, pastor José Teixeira Rego, no comando da igreja, era alvo de contestação. Havia um movimento subversivo que reivindicava o adiantamento da aposentadoria de José Teixeira Rego, alegando sua velhice e seus problemas de saúde. O grupo ligado ao pastor José Teixeira Rego sustentava o discurso de defesa e legitimidade das ações de seu líder, ficando evidente, em todo o contexto, as tensões dentro da comunidade pentecostal. Consagração precoce de Luiz Bezerra da Costa ao ministério. O pastor Luiz Bezerra tinha uma carreira secular e profissional muito ativa em Fortaleza. No período em que eram raras as investidas de crentes na seara política, o jovem Costa construiu uma base eleitoral junto à igreja. E isso com o consentimento do sogro José Teixeira Rego, que provavelmente via nesse apoio uma forma de trazer recursos e projeção social à denominação. Se ainda hoje as relações políticas e igreja trazem verdadeiros calafrios para os muitos crentes, é de se imaginar como a igreja de Fortaleza viu essa proximidade há mais de 50 anos. E pode-se refletir como a igreja também observou a ascensão ministerial de Luiz Costa, o qual, diga-se de passagem, foi rápida para os padrões da época. O teor de uma carta remetida por um adversário de Luiz contestou a ordenação do jovem deputado, o qual, sem condições de ser indicado por uma convenção plenária, foi graciosamente ordenado evangelista em 1960, de modo inesperado. Essa separação teria sido feita oportunamente durante uma visita do missionário sueco Nels Nelson à Fortaleza. Talvez por isso o pastor Emiliano Ferreira tenha sido transferido nessa época de Bela Vista, que era a principal congregação do campo, para a região de Itapajé. Com o histórico identificado com a ala mais tradicional da igreja, sendo o líder em potencial, provavelmente uma das principais vozes contra a modernidade representada por Luiz Costa, Emiliano tenha sido visto como ameaça aos planos sucessórios e familiares do então pastor presidente da Assembleia de Deus no Ceará. No próximo vídeo, a tumultuada transição da direção da igreja. Luiz Bezerra da Costa tenta se apossar da presidência, a rápida passagem de Armando Chaves Cohen, a cobertura do jornal A Gazeta no conflito, a intervenção, o papel da CGADB neste conflito, Luiz Bezerra da Costa e a política e a cobertura do jornal O Povo relatando polícia e agressões. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.